Bom, vamos lá então, pessoal. Já entrou algumas pessoas, o restante do pessoal vai entrando. Estão conseguindo me ouvir bem? Deem um ok aí se tá tudo certo no áudio, que a gente começa. Tudo certo. Então, vamos lá, gente. Bom, nosso tema de hoje da aula vai ser CPF antes do Corém. O sucesso profissional começa antes da profissão. Eu decidi fazer esse tema depois de algumas pessoas conversarem comigo, me inspirarem a fazer uma aula, é a primeira aula que eu estou fazendo. E eu fiquei pensando em qual tema seria bem pertinente para aquilo que a gente está vivendo como profissionais na área da saúde agora. Eu percebi que a gente vive uma fase muito difícil de saúde mental e as pessoas elas estão deixando de cuidar da sua saúde, da sua vida pessoal em prol da profissão. Então eu fui pensando e me veio uma ideia de explicar o porquê é tão importante a gente cuidar da nossa vida pessoal antes da gente cuidar da nossa vida profissional. Como a maioria das pessoas já me conhecem, eu sou o Arthur. Vou me apresentar aqui para quem ainda não me conhece. Sou Arthur Panfili, tenho 25 anos, sou enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família, a ESF. Estou pós-graduando em Saúde Pública, com ênfase na Estratégia de Saúde da Família. Na enfermagem desde 2020, tenho experiência já como auxiliar e técnico de enfermagem. Atuei em hospital psiquiátrico, geriatria, reabilitação, pós-Covid e atualmente na atenção básica. Sou leitor, educador e palestrante e atualmente eu estou fazendo parte de uma comunidade chamada Consultré, onde um colega meu chamado César me convidou e é uma comunidade onde profissionais da área da saúde têm um foco na parte de gestão, de empreendedorismo, então é uma nova vertente que eu estou me aprofundando. Minhas redes sociais são Arthur Panfili para Instagram e para LinkedIn, então você vai conseguir me achar de uma forma muito fácil, literalmente é só colocar o meu nome. No meu e-mail arturpanfili@gmail.com. Consegue acessar, pode mandar e-mail, pode mandar mensagem no Instagram, no LinkedIn, que a gente bate um papo sempre. Laércio, meu colega Laércio entrou, uma honra o senhor aqui. Uma das grandes inspirações minha também, gente, Laércio, foi quem... Eu ainda vou falar um pouquinho mais durante a aula sobre essa amizade. Vamos refletir um pouquinho agora, gente. Quem aqui conhece um excelente profissional que desistiu da profissão? Aquela pessoa que você sabe que ela é ótima, que ela consegue resolver qualquer BO, porém ela desistiu da profissão. Quem conhece alguém extremamente inteligente, porém difícil de trabalhar? Aquela pessoa que você, se você perguntar qualquer problema, anatomia, fisiologia, de planilha, ela vai saber te dar uma resposta. Porém, é muito difícil de conviver com ela no dia a dia. E quem conhece um líder que inspira sem levantar a voz? Aquela pessoa que você observa, só dela se posicionar, só dela estar no ambiente, você já se sente diferente ali com ela. Existem essas pessoas. A armadilha do conhecimento técnico. Se eu fizer mais uma pós-graduação, mais um curso ou conseguir um cargo melhor, minha vida estará resolvida. Isso é uma armadilha que a gente acaba criando no decorrer da nossa vida de que se eu ganhar mais, se eu fazer mais uma pós-graduação, se eu trabalhar num hospital melhor, numa OS melhor, num ambiente melhor, minha vida vai estar perfeita. Só que não é assim que funciona, gente. A nossa vida, se a gente ficar depositando tudo o que acontece na nossa vida em prol da nossa profissão, a gente vai se frustrar. Porque nem sempre a nossa vida profissional vai ser de acordo com aquilo que a gente deseja. E a nossa prosperidade vai muito além de finanças, de cargo profissional. Ela é muito mais envolvida com a paz que a gente tem, a gente deitar na cama e conseguir relaxar, ter uma ótima noite de sono, você ter tempo de qualidade com as pessoas que você ama. Isso sim é uma prosperidade. O diploma, o diploma explica a competência técnica e o comportamento explica a permanência. O diploma ele vai definir o conhecimento teórico que você tem, mas o seu comportamento vai determinar o tempo que você está ali. Se você é dono da empresa,
Ok, a empresa é sua. Mas se você não é dono da empresa, o seu comportamento ele vai distinguir quanto tempo você vai estar ali. Então prestem muita atenção, porque eu conheço muitas pessoas que são formadas, fizeram mais pós-graduações do que eu, diversos cursos, imersões, e não conseguem vaga de emprego. E elas me perguntaram, Arthur, como que você conseguiu tão rápido uma vaga de emprego terminando a faculdade? E eu falei para elas que não se baseia somente no conhecimento teórico, mas no comportamento, como você se comunica, como você se posiciona pessoalmente, postura, roupa, redes sociais. Para a gente entrar no mercado de trabalho e permanecer nele, vai muito além do conhecimento teórico. Ele vai muito mais aprofundado na nossa parte comportamental. Esse daqui é um modelo que eu fiz, um iceberg, onde a gente pode ver em cima da água Corém, diploma, pós-graduação, cursos, especializações. Abaixo da água nós temos inteligência emocional, hábitos, saúde, família, finanças, comunicação, disciplina e valores. Existem outros fatores que a gente pode agregar aqui, mas o que eu quero que vocês reflitam. Tudo isso que está acima do iceberg é apenas uma leve fração da vida de vocês. A base, o que está enraizado, a gente pode até simular como se fosse uma árvore aqui. O que está embaixo da terra, as raízes, é o mais importante. O mais importante não é o seu serviço. O mais importante é a sua base familiar, é a sua saúde. A sua saúde, a sua família, a gestão que você faz dentro de casa vai ser o reflexo na sua vida profissional. Entendam isso. Eu até deixei uma frase aqui muito interessante. A maior parte do sucesso profissional está justamente na parte que ninguém vê. Está quando você chega em casa, você vai estudar meia hora a mais. Quando no fim de semana você vai passear com sua esposa, com sua mãe, com seus filhos. Está quando você vai fazer um hobby, não porque é modinha praticar atividade física, corrida, leitura, não, mas porque você cuida da sua saúde mental. Isso vai determinar se você vai prosperar ou não na sua vida profissional. E o Joel J, ele fala algo muito legal, que eu adquiri isso para minha vida e eu comecei a seguir. Que ele fala sobre saúde, família e trabalho. Não inverta a ordem. Desde que eu ouvi essa frase eu fiquei pensando, tá bom, mas como assim saúde, família e trabalho, não inverta a ordem? Qual é a importância disso? O que isso vai trazer de impacto? E eu percebi que esse tripé é onde vai te trazer longevidade na nossa vida profissional, pessoal. Quando a gente entende essas vertentes e a gente permanece nelas, você vai ver que a vida fica muito mais organizada, que você sabe distinguir as suas prioridades. Você entender que o seu trabalho, ele não está acima da sua família e que para você conseguir estar bem com a sua família, você precisa de saúde. E se você não tiver saúde, o que é o primeiro pilar, como que você vai lidar bem com a sua família, cuidar da sua família? Como que você vai trabalhar sem ter saúde? Então a nossa saúde é algo fundamental. E o que eu mais vejo hoje em dia, os profissionais na área da saúde não cuidando da própria saúde. Quem deveria ser o exemplo na área da saúde não faz isso. Vamos começar falando sobre a saúde. A OMS, Organização Mundial da Saúde, define saúde como estado completo de bem-estar físico, mental e social, não apenas ausência de doença. Não ache que porque eu não tenho pressão alta, não tenho diabetes, porque eu não tenho nenhuma dessas doenças, eu estou bem. Muito pelo contrário. Você precisa estar bem físico, mental e social. Você precisa desse complexo todo para você realmente estar bem. Olha o porquê. Na nossa saúde física, nós falamos sobre um sono de qualidade, uma alimentação equilibrada, prática regular de atividade física e check-ups preventivos. Eu não estou falando para ninguém aqui virar um atleta, aquela pessoa que só vai comer arroz, frango, tomar água, comer fruta, vai dormir 8, 10 horas por noite, porque eu sei que não é a realidade da maioria das pessoas. Mas o mínimo
a gente tem que fazer. Principalmente para quem tem cargos de liderança e que inspiram outras pessoas. É obrigação dessas pessoas cuidarem da própria saúde. Você precisa pelo menos conseguir dormir 6, 7 horas por noite. A alimentação, eu sei que é um pouquinho mais difícil, cada um tem um gosto, tem um estilo, mas você não vai conseguir por muito tempo prosperar financeiramente dentro da sua família se você continuar comendo um monte de ultraprocessados, muito açúcar, se você não faz pelo menos 3 vezes na semana uma caminhada, se você está com sobrepeso, obesidade. Eu não estou criticando quem está nessa situação. Isso é para as pessoas entenderem que preciso me cuidar, eu preciso ter energia, eu consigo me manter acima do peso trazendo esse resultado por mais 10 anos? É difícil, gente. Quanto que vai ter que sacrificar para manter esse estilo de vida que não é saudável e continuar mantendo os mesmos resultados? É muito difícil. A nossa saúde mental também é muito importante. Momentos de lazer e hobbies, descanso mental, socialização e bons relacionamentos, boas relações. Momentos de lazer vai de pessoa para pessoa. Meu momento de lazer, por exemplo, é pegar minha esposa, minha cachorra, a gente passear na praça, a gente ir em algum parque, tomar um sorvete, comer alguma coisa. Pra mim isso é um hobby legal. Ir na academia, fazer uma caminhada, descanso mental. Às vezes é eu sentar sem fazer nada, só ficar olhando pro céu. Ou eu ler um livro, ficar ali lendo um pouquinho o livro. Para outras pessoas, às vezes é você sentar assistir uma série. Você de repente entrar no carro, colocar uma música e conhecer uma cidade no interior. Para a saúde mental de vocês, achem um hobby. Achem algo que vocês sintam que relaxa a saúde mental, que vocês vão descansar e se socializem. Não sejam isolados. Claro que tem pessoas que, eu não gosto de lugar com muitas pessoas, muita muvuca. Tá tudo bem. Mas se socialize pelo menos com alguns amigos, com alguns pequenos grupos. Saiam de fim de semana, conversem, descansem. Isso ajuda muito para desestressar, para tirar aquela carga, aquela pressão que a gente já tem no decorrer da nossa vida. Saúde espiritual. Quando eu falo sobre saúde espiritual, eu não estou falando sobre religião. É algo muito diferente. Clareza de propósito, valores e princípios, sentido para a vida e para a profissão. Quando nós temos a clareza do nosso propósito, nós temos bem definidos nossos valores e princípios e nós não quebramos eles, é uma consequência a gente ter um sentido da vida. E quando eu digo um sentido da vida, é você não deitar na cama, você não estar sentado no decorrer do dia ou no trabalho e você parar para pensar e simplesmente dizer, eu não sei o que eu quero da minha vida, eu não sei o que eu vou fazer daqui 5, 10 anos, eu não tenho perspectiva nenhuma. Isso é algo muito ruim. Isso é um dos maiores gatilhos para as pessoas terem problemas de saúde mental, elas não saberem aquilo que elas querem da vida. Busquem isso, leiam livros. Eu não estou falando que era para ler livro de autoajuda. Leiam livros que falem sobre propósito de vida. Eles envolvem um pouquinho mais a parte espiritual e algumas religiões envolvem. Mas você vai se interiorizar e o quanto mais rápido a gente se interioriza e entende o nosso propósito aqui na Terra, aquilo que a gente veio para fazer, mais paz a gente vai ter. Mais rápido a gente alcança essa prosperidade de tranquilidade. Quem ainda não fez isso, eu incentivo vocês a fazerem esse teste. Reflitam um pouquinho nesses 3 pontos e o quanto vocês vão ver que isso impacta na vida profissional e principalmente na vida pessoal. A saúde é o combustível da liderança. Nenhum líder consegue inspirar pessoas quando vive exausto. A gente administra diversas situações no nossos dias como profissionais na área da saúde. Medicamento, gestão de conflitos, de tudo. Mas às vezes a gente esquece de administrar a nossa própria saúde, de fazer uma anotação ali ou colocar no calendário, esse dia eu preciso fazer um exame. A gente esquece. Porém, do paciente, do serviço, a gente não esquece. Mas tá bom, 1, 2, 3, 4, 5 anos, ok. Mas aí deu 10 anos, você não fez um exame de sangue, aí quando você vai fazer, tá tudo alterado. Aí você vai ter que começar a faltar no serviço,
começar a tomar remédio, sua produção reduz. Aí você vê, você só tem 38, 40 anos e você ainda está longe de chegar no final da carreira. Então olha o quão perigoso é a gente deixar de se cuidar. A enfermagem está entre as profissões mais expostas ao estresse ocupacional. Estratégias de prevenção ao burnout não são luxo, elas são necessidade. Eu peguei duas pesquisas bem interessantes. A primeira fala o seguinte: 33% das pessoas que sentem que seus objetivos profissionais estão equilibrados com as suas finanças de forma parcial. 38% das pessoas confirmam que quando tem problemas financeiros, isso afeta o desempenho no ambiente de trabalho. 66% das pessoas participariam de treinamento sobre educação financeira caso as empresas fornecessem. Isso daqui para mim é surreal. É nítido que o problema financeiro na vida das pessoas afeta o desempenho profissional. E pouquíssimas empresas incentivam as pessoas a desenvolverem essa habilidade de gestão financeira. E a gestão financeira não é você ser rico, você ter milhões na sua conta. Não, gestão financeira é você conseguir organizar para que o seu saldo seja positivo. Sendo sobrando R$1 milhão, seja sobrando R$1.000. É você conseguir gerir um negócio para de repente você fazer uma viagem com os seus familiares. Para você poder ir no seu fim de semana almoçar, jantar com uma pessoa que você tanto gosta. Com o seu marido, com a sua esposa, com um amigo, com filhos, com um namorado, com quem seja. Porém, a nossa realidade é que a maioria das empresas, elas não fazem isso. Então vocês, como CPF, devem buscar isso, porque é nítido que isso impacta na sua vida profissional. E esse outro dado aqui, eu usei no meu TCC, e para mim foi chocante quando eu li esse artigo, porque ele fala que 42% dos enfermeiros têm nível moderado a alto de burnout. E o estudo foi realizado Brasil, Portugal e Espanha. 3 países, 42% da classe profissional de enfermagem com síndrome de burnout. É muita gente. E esse estudo foi de 2021. 2021, 22, 23, 24, 25. 4 anos. Será que isso daqui já chegou aos 50%? Será que as pessoas elas entenderam que talvez a empresa onde elas trabalham não vai fornecer esse conhecimento sobre um cuidado com a saúde mental e elas devem buscar isso? Ou elas sempre vão ficar reclamando, a minha empresa, porque o meu superior, porque o meu chefe, porque o meu gerente, isso e aquilo? Tenham essa autonomia. Desenvolvam a autonomia de que eu preciso cuidar da minha saúde mental. E se for preciso, sejam estratégicos, criem um plano para sair desse ambiente e irem para um ambiente mais saudável. Se o projeto demorar 1, 2, 3, 4 anos, mas façam um projeto. Não fique dependente de terceiros, do Corém, do serviço, do hospital, de quem seja, para vocês começarem a cuidar da saúde mental de vocês. Porque isso é responsabilidade primeiro de cada um de vocês e de mim também, de cuidar da minha própria saúde mental. Agora nós vamos falar de um dos melhores pontos, que é onde todo mundo vai sempre lembrar de alguém, do pai, da mãe, dos filhos, que é a família, o segundo pilar. No segundo pilar nós temos comunicação, tempo de qualidade, apoio emocional, vínculo, limites e gestão. Existem muitos outros fatores, porém eu coloquei esses como principal porque dentro da família a gente precisa ter uma boa comunicação. Nós precisamos ter tempo de qualidade aos fins de semana, nas férias, no dia a dia mesmo, nem que seja eu chegue 10 horas da noite e eu sente com a minha esposa e eu fique 10 minutos ali conversando com ela, como que foi o dia, coisas supérfluas. Precisa do tempo de qualidade. O tempo de qualidade vai se basear no apoio emocional e o apoio emocional ele vai transferir para o vínculo que você vai ter. E quando nós temos o apoio emocional e o vínculo, a gente tem uma base muito forte que se acontecer alguma crise profissional, tá tudo bem. Porque eu sei que dentro da minha casa, a minha base é forte. Eu sei que ali a gente consegue junto se unir. O que traz na saúde a socialização. Então é
um composto de um com o outro. Só que também entra os limites e entra a gestão. Os limites do quê? Se eu imponho limites dentro da minha família para que eu consiga cuidar da minha saúde, tá tudo ótimo. O que não pode é você deixar tudo nas suas costas, tudo em cima de você, você não impor limites, você sobrecarregar o primeiro pilar, que é a sua saúde, porque a família vai ser afetada, uma hora ou outra ela vai ser afetada. E os limites, eles são essenciais. É você chegar num momento e falar assim, ó, eu não vou conseguir fazer isso, e isso não vai dar. Eu tenho outras prioridades. Os limites, eles estão mais envolvidos até com a saúde mental do que com a saúde física. Porque às vezes vem tanta demanda externa, serviço, e interna, família, que a gente acaba se sobrecarregando e a gente tem que impor limites. E uma pessoa, isso é para quem gosta de gestão principalmente, quem sabe gerenciar bem a sua casa, sabe gerenciar bem o seu horário de trabalho. Quem não sabe gerenciar bem a sua família, o seu lar, não sabe gerenciar bem o seu ambiente profissional. A nossa vida familiar, ela vai ser um reflexo na nossa vida profissional. Quantas pessoas eu vejo que chegam pra mim e falam: "Ah, não, enfermeiro é tudo fofoqueiro, enfermeiro gosta de ficar falando dos outros". Não, não é assim não. O caráter daquela pessoa que faz ela ser assim. Se ela não tivesse o Corém, ela ia ser da mesma forma. Não coloquem a culpa no Corém. Isso é culpa da pessoa. Se a pessoa ela não tem caráter fora do ambiente profissional, dentro do ambiente profissional vai ser a mesma coisa. A pessoa ela não consegue distinguir uma da outra. Ela pode manter uma máscara por um período, mas vai chegar uma hora que ela vai mostrar quem ela é. E isso a gente vê muitas vezes nos famosos após os 90 dias, que a pessoa ela começa a realmente demonstrar quem ela é. E a família ela pode ser o nosso combustível ou fonte constante de desgaste. Sua família ela pode ser a melhor gasolina para você. Você vai voar. Porém, ela também pode ser uma âncora. Vai prender ela no seu pé, ela vai te puxar para baixo, você vai nadar, nadar, nadar e não vai conseguir subir. Eu não tô falando que sua família é ruim, que sua família é boa, nada disso. Mas talvez, se esteja algo ancorado no seu pé, é sua responsabilidade. Você pode ter um poder sobre isso de influenciar, de gerenciar para que se torne um combustível, para que todos os componentes da sua família se tornem um combustível para quem está do lado. Vamos para o último pilar, o pilar do trabalho. Pessoal, vocês estão conseguindo entender? Eu estou falando muito rápido, tá tranquilo? Falem para mim. Ingra, tudo bem? Legal. Então, gente, quando a gente fala do aspecto trabalho, nós temos alguns fatores. Eu coloquei apenas 5 só pra gente se basear, porque eu acredito que eles são os principais. Postura, pontualidade, ética, proatividade e responsabilidade. Postura. Eu tenho que saber me portar no meu ambiente profissional. Eu preciso saber que eu estou trabalhando, que eu estou ali para trazer o dinheiro para minha casa, que eu não estou ali para brincar. Eu estou ali para gerar resultados. Eu estou ali para ser proativo. Eu trabalho ali, eu preciso ser pontual. Eu tenho que ter ética, eu tenho que assumir as minhas responsabilidades naquele ambiente. E às vezes, a gente acaba esquecendo de onde a gente está. A gente acha que está em casa, mas não, a gente está no trabalho. E não tem essa de chegar e falar assim, ah não, eu vou fazer aqui o mínimo. Não, eu não preciso esse resultado aqui, não precisa bater esse resultado. Precisa. Sabe por quê? Porque quem é o seu superior vai cobrar. Eu cobro a minha equipe e o meu superior me cobra. E eu tenho maturidade o suficiente de entender que se eu não conseguir realizar aquela meta e eu não conseguir justificar de uma maneira fidedigna o porquê eu não bati aquela meta, é minha responsabilidade não ter batido. E quem está
sobre a minha liderança não conseguiu bater a meta sobre o que eu passei para ser batido, é responsabilidade deles. E se eles não me trouxerem o porquê eles não conseguiram bater a meta, gente, é feedback. Eu vou ter que sentar, eu vou ter que conversar. Claro, eu vou entender toda a situação do porquê eles não conseguiram bater, mas se foi por algo banal de falta de pontualidade, falta de responsabilidade, gente, desculpa, é vida profissional. É assim que funciona, é trabalho. E quando eu acredito muito que a nossa postura é algo que divide profissional de profissional. Eu vejo diversos profissionais no meu dia a dia, mesma profissão, atuam com o mesmo período, com postura totalmente diferente. E aquela pessoa que ela tem uma postura exemplar, se veste legal, eu não tô falando se vestir um monte de maquiagem, roupa de marca, não. Ela vem com uma roupa simples, mas uma roupa jeitosa, passada, um cabelinho arrumado. Uma pessoa que ela se comunica de uma maneira simples, mas comunica bem. Ela se destaca muito mais do que a outra. E isso vai acontecer. Para quem está se graduando, para quem está estudando, comecem a trabalhar a postura de vocês. Comecem a trabalhar isso aqui, ó. Comecem a trabalhar a visibilidade de vocês. Para vocês entrarem no campo bem e para quem já está no campo ser ainda mais notado. Aqui na visibilidade, a gente fala sobre redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok, aquilo que você utilizar de rede social. Marca pessoal, seja sua melhor referência. Quem é o Paulo, quem é a Bruna, quem é a Janaína, quem é a Suelen, a Daniela, o Laércio, quem é o Arthur? Quem é você? Eu não tô falando quem é o profissional, tô falando quem é você. Quem é você como pessoa? Você sabe quem você é? A gente tem que saber quem você é. Não pode chegar e falar assim, eu sou o enfermeiro Arthur. Não, não quero saber quem é o enfermeiro Arthur. Eu quero saber quem é o Arthur. Tem uma grande diferença. Atualização constante. Aprenda sempre e evolua todos os dias. Isso para mim é nítido que é hábito para todas as pessoas. É desenvolver hábito. Tinha um período da minha vida que eu conseguia estudar 4 horas por dia. Aproveitei muito. Fiquei mais ou menos 2 anos estudando 4 horas por dia. Estudava a manhã inteira, trabalhava de tarde, ia para a faculdade à noite. Aí mudou um pouquinho a rotina, eu fui para outro serviço com um pouco mais puxado. Comecei a fazer o quê? Estudar 1 hora por dia, trabalhava numa carga maior e à noite, faculdade. Parei de estudar? Não. Se você conseguir estudar meia hora por dia, você já está acima da média de muitas pessoas. O que a gente acha que meia hora no meu dia não vai fazer diferença. Mas olha o acúmulo que legal. Meia hora na segunda, terça, quarta, quinta, sexta. 5 dias, meia hora. 2 horas e meia de estudo por semana. Multiplica isso pelo mês, multiplica isso pelo ano. É muitas horas de estudo. Para você falar uma desculpa de que, não, meia hora? Não, eu vou assistir aqui um episódio de meia hora. Só que lá na frente, quem usou essas meia hora de segunda a sexta vai se destacar muito a mais do que você. Porque ela vai ter às vezes 3, 4 vezes mais horas de estudo do que você. Então a diferença vai ser muito grande. Produção de conteúdo. Compartilhe conhecimento, conecte e gere valor. Quem gosta de produzir conteúdo, ok, produza. Quem não gosta de produzir, tenha um bom senso de entender que a sua vitrine profissional também se baseia na sua rede social. E se você não tem uma boa vitrine, ninguém vai querer o seu produto. E essa vitrine entra aqui, na marca pessoal. Quando a gente tem uma boa vitrine para demonstrar a nossa marca pessoal utilizando a rede social, cara, a gente voa. Eu consegui bons networks, que já é o último ponto aqui, por conta de rede social. Inclusive quem está aqui, Janaína, o Laércio, são pessoas que eu consegui esse contato através de rede social. Através deles vendo, poxa, que bacana, o Arthur posta sobre livros, ele posta que treina, posta uma reflexão. Não estou falando que você precisa postar um monte de coisa, mas tenha um bom senso de que, como você quer um cargo de liderança, de responsabilidade, sendo que você só posta
foto de madrugada, bebendo, fumando, um monte de rolê aleatório. E aí, gente? Eu não tô falando que é pra você parar de curtir a sua vida, pra você parar de fazer as coisas que você gosta. Não. Mas entender que isso impacta na sua vida profissional. Tem coisas minhas pessoais que eu não preciso demonstrar na rede social. Eu vou viver ali no off, ali em silêncio, ninguém precisa saber. Entendam esse fato. E utilizem a rede social de vocês para potencializar o que você quer. Seja empreender em algo novo, seja em vender um doce, seja em você postar que você é família, que você gosta de livros. Faça isso. Participação em eventos. Esteja presente onde acontece. Isso daqui é muito legal porque eu era muito preconceituoso para ir em imersões, em cursos, em mentorias. E a primeira vez que eu fui, eu destravei. Falei, cara, estar nesse ambiente aqui é diferente. Quando você está num ambiente que as pessoas elas querem crescer, você começa a ter ideias novas. As pessoas chegam em você e elas começam a perguntar, cara, não, faz isso aqui que é melhor. Vem comigo, me manda uma mensagem, vamos bater um papo, pega aí meu número. E é isso que vai acontecendo. Às vezes a gente tem que depositar um investimento, não é gasto, eu aprendi isso, não é gasto, é investimento financeiro para estar próximo de pessoas. Porque essas pessoas, elas são estratégicas. E uma coisa que eu aprendi muito cedo, eu agradeço bastante a Deus por isso, pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha avó. Pessoas abrem portas. Pessoas abrem oportunidades. A gente vê diversos potenciais, mas porque não sabem se relacionar, estar de forma intencional em ambientes estratégicos, elas perdem muitas oportunidades. Então, estar em ambientes estratégicos é uma forma muito legal de se ter visibilidade. E eu quero que vocês pensem um pouquinho comigo. Eu vou querer que vocês mandem aqui no chat. Nós temos 2 enfermeiros. Enfermeiro A recebe bem, mas sem planejamento nenhum. Compra por impulso, faz financiamento, empréstimo, aceita o que tiver de plantão, ele aceita. E ele nunca descansa. E ele vive à base de café. Café, café. Ele está prestes a explodir, cheio de olheira. E nós temos o enfermeiro B. Recebe o mesmo salário, tem uma reserva financeira, ele planeja os gastos, faz ali na planilha bonitinho, recusa plantões quando ele vê que não vai dar, eu preciso descansar, senão não vai dar certo. E ele tem um tempo de qualidade com a família. Agora, me fala aqui bem breve, gente. Quem que vocês acham que tem maior chance de ter uma carreira longa e saudável? Enfermeiro A ou enfermeiro B? Manda pra mim no chat que eu vou ler. Enfermeiro B. Enfermeiro B. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. O enfermeiro B, com certeza. Mas existe uma coisa. Como o contexto é muito importante. Talvez o enfermeiro A, ele esteja no início da carreira. E talvez o enfermeiro B esteja do meio pro final da carreira. Pode ser que ambos enfermeiros sejam o mesmo em épocas diferentes. Às vezes, a gente vai ter que dormir um pouquinho menos. Eu digo isso por experiência própria. No meu último ano de faculdade, no estágio, às vezes eu dormia de segunda a sexta 4 horas por noite e olhe lá. Só que era por um período. Não era sem planejamento, era com planejamento. Às vezes a gente vai desnivelar um pouquinho algumas coisas, porém se for planejado, se tiver um período específico de término para aquilo, gente, vale a pena. Vale a pena. Entende? O enfermeiro B é onde todos nós queremos chegar. É onde a gente quer chegar pra gente ter uma reserva financeira, ter tempo de qualidade com a família, mas talvez a gente precise passar pelo enfermeiro A. Então, às vezes, desbalanceiem, se for preciso, a vida de vocês de uma forma controlada e planejada para vocês conseguirem alcançar essa paz. Entendem? Eu vou falar para vocês
de uma teoria da esfera das amizades, do livro do Thiago Brunet, especialista em pessoas. É um livro magnífico, gente. Eu aconselho todo mundo a ler. Ele me ajudou bastante a definir principalmente esses 3 pontos aqui, que são tipos de amizade. Nós temos amizades íntimas. Sabe aquelas amizades que você conta em uma mão? Às vezes, um dedo, 2 dedos, no máximo 3. São poucas pessoas. Essas são as pessoas que elas vão permanecer na sua vida durante muitos anos. Muitos anos. Às vezes, até você morrer, vai ser aquele amigo. Vai saber das suas maiores dificuldades, seus desafios, seus erros, seus acertos. Aquela pessoa que ela fecha com você. E amigos íntimos, normalmente, eles são um amigo íntimo do outro. Sempre existe essa troca. Nós temos também amizades estratégicas. São pessoas que ampliam a sua visão, geram oportunidades, impulsionam o desenvolvimento pessoal e profissional. Uma pessoa, usando como exemplo que eu tenho como amizade estratégica, é quem está aqui assistindo hoje, o Laércio Neves. Um enfermeiro de gestão, mestre em gestão, em que eu gostei, eu quero fazer isso daí. Quero dar aula, eu quero aprender sobre gestão. Eu achei bacana. Vou me conectar. Como que eu posso me conectar? E fui. Até eu chegar no ponto de conseguir me conectar com ele para conseguir ter uma conversa com ele, isso foi mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. Mas eu tava ali de forma estratégica. E hoje eu considero ele um amigo estratégico. Entendem? A gente precisa ter amizades estratégicas. E aí nós temos amizades necessárias. Aí é a parte boa. Churrascão de fim de semana, jogar um futebol, as meninas tomar aquele café, bater um bate-papo, ir na praça com as crianças, com os cachorros. Amizade necessária, aquela amizade que a gente vai no fim de semana, vamos viajar, tirar todo aquele estresse. Rapaziada, vamos sentar, vamos conversar. São amizades necessárias. Mas entendam uma coisa agora. Quem está no seu círculo íntimo? Você precisa saber a maturidade dessa pessoa. Você precisa saber se ela tem maturidade o suficiente para ser ética quando você se abrir com ela. Nas amizades estratégicas, essa pessoa, ela amplia você profissionalmente ou ela só tá te usando? Você precisa saber disso, você precisa entender quem é essa amizade. Na amizade necessária, são pessoas que fazem parte, geralmente, do seu dia a dia. Mas você tem que gerenciar com inteligência emocional. Porque como que eu vou falar para uma amizade necessária sobre os meus problemas pessoais, os meus planos estratégicos? Não cabe a ela saber. Distinguir as pessoas em cada esfera, você vai saber o que você deve falar, para quem e quando deve falar. Tenham muito bem isso definido, porque se você falar alguma coisa que é íntimo para a pessoa necessária e a pessoa necessária falar isso daí para os outros amigos necessários, a culpa é sua, porque você abriu a boca e você falou. A culpa não é da pessoa, a culpa é sua, porque a informação veio de você. Entendam isso. Quem mais influenciou as suas decisões hoje? Você escolheu essas pessoas ou simplesmente aconteceu? Isso serve para as 3 esferas. Para as 3. Você precisa saber quem é uma grande influência na sua vida íntima, estratégica e necessária. Se você escolheu, se aconteceu. Tá tudo bem se aconteceu, ok. Mas você precisa ter noção se essa pessoa ela tá qualificada ou não para ser esse estilo de amizade. Encaminhando para o final, gente. Liderança é influência. Liderança é influência. Diversos livros falam isso. Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. Liderança. Gente, liderar é influência. Antes de liderar pessoas, lidere a si mesmo. E aqui uma frase muito bacana. As suas atitudes falam mais alto do que as suas palavras. Sabe quando eu aprendi muito isso na prática? Depois que eu me tornei enfermeiro e líder de uma equipe. Eu falar é uma coisa, eu agir é outra. A sua atitude é muito mais visível
para muitas pessoas do que aquilo que você fala. Porque falar, gente, beleza, falar é uma coisa. Você colocar em prática é outra. Antes de você falar, tem atitude. As pessoas elas se movem muito mais pela sua atitude do que pelas suas palavras. Por isso que a gente falou anteriormente. Aquela pessoa, aquele profissional, aquele líder, que ele tá no ambiente e as pessoas, só dele estar presente ali na reunião, a pessoa já se vê diferente. Inspira de estar ali. E, gente, quem é líder aqui de equipe, não só líder de equipe, quem é pai, quem é mãe, quem tem pessoas que se espelham, pessoal, vocês precisam se cuidar. Você precisa ter noção de que você é uma influência. Você precisa entender que o seu comportamento, aquilo que você faz, é uma influência para outra pessoa. Eu quero inspirar as pessoas de uma forma positiva. E o que eu preciso fazer para isso? O verdadeiro patrimônio do profissional de enfermagem não é o registro do conselho. É a capacidade de cuidar de si mesmo para continuar cuidando dos outros. Olha que legal. Um bom profissional de enfermagem é aquele que cuida de si. Porque eu já cheguei algumas vezes no meu plantão cansado, triste, preocupado com outras coisas, quando eu não tinha tanto conhecimento de gestão emocional. E sabe o que acontecia? A todo momento parecia que eu ia errar. A todo momento eu falava uma coisa, não, deixa eu corrigir. Não, pera, não é isso. Isso não pode acontecer. A gente trabalha com vidas. E quem trabalha na parte de gestão, na parte administrativa, continua trabalhando com vidas. Porque de uma forma ou outra, a gestão de algo impacta quem está lá na frente. Entendem? Então, quanto mais vocês cuidarem, pessoal, do CPF de vocês, da vida de vocês, o impacto vai ser cada vez maior na vida profissional. Então, eu fiz essa aula aqui para trazer mais uma reflexão, para que vocês aprendam e compartilhem com outras pessoas também aquilo que vocês aprenderam hoje, de que se eu estou bem com a minha saúde, cuidei da minha casa, a minha vida profissional é um reflexo. Se minha saúde tá boa, minha família tá boa, profissionalmente você vai decolar, você vai voar. E eu queria agradecer a todos vocês que disponibilizaram esses 40 minutos de vocês para ouvirem essa aula num sábado, tá um sábado bonito, estiveram aqui comigo, me ouvindo. Foi muito importante para mim cada um de vocês estarem aqui. E aproveitando essa oportunidade, eu queria divulgar para vocês. Eu fiz um compilado de diversos livros que eu li e fiz um breve resumo, refleti, juntei todo aquele conhecimento e eu decidi criar um material para as pessoas referente à comunicação. Quem já é da área da saúde, a gente tem uma meta internacional que é a meta 1, que é sobre comunicação. E como se comunicar? Como ter ferramentas? Como gerir conflitos? Como eu posso fazer isso? E existem ferramentas. Existem ferramentas que você vai estar ali, vai ter um conflito, alguém vai falar alguma coisa e vai falar, já sei o que eu vou fazer. Então, gente, eu fiz esse manual de comunicação para profissionais de enfermagem. É um manual de aproximadamente 60 páginas. Confesso que ficou muito legal. Eu peguei bases de livros, bases de artigos, bases de experiências, de vivências. Juntei tudo, juntei aquilo que eu fui aplicando durante muito tempo, gestão de conflitos, as dificuldades que eu ia vendo no meu dia a dia. E aí eu criei esse material. Eu vou divulgar para vocês.